A inflação é um problema do nosso tempo. Então, a diretoria da CEP me pediu que falasse um pouco sobre a inflação como expressão da luta de classes, para a gente poder entender isso teoricamente. Eu sou Eleutério Prado, professor aposentado da USP, e que mantenho um blog que é razoavelmente conhecido, que se chama Economia e Complexidade. Bom, então eu vou começar a apresentar fazer essa apresentação da inflação como expressão da luta de classes, né? Veja, é uma apresentação didática, porque o tema, se fosse ser exposto de uma maneira completa, seria muito complexo. Então, é uma coisa rápida, tá certo? Tem didático das concepções marxistas de inflação. Então, 3 pontos devem ser marcados logo de início. Primeiro, a inflação, tal como se conhece hoje, é um fenômeno do pós-Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial, o sistema monetário era governado pelo padrão ouro e havia períodos de subida dos preços nos booms e queda dos preços na depressão, certo? Mas não havia um fenômeno de crescimento sistemático dos preços, né? Em segundo lugar, um ponto muito importante, a inflação é produzida imediatamente, tá certo? Ou seja, quem faz o aumento de preços são os donos dos meios de produção, ou seja, os capitalistas. São eles que aumentam os preços das mercadorias, né? Em terceiro ponto, que é também importante, é que a inflação é sempre uma expressão da luta de classes entre capitalistas e trabalhadores. O sistema capitalista ele é governado pela lucratividade, tá certo? E os capitalistas estão sempre tentando aumentar a lucratividade dos seus negócios. E os trabalhadores, por sua vez, estão sempre tentando aumentar os seus salários reais, o poder de compra dos seus salários, certo? Então, esse se manifesta, tá certo, em condições contemporâneas em que o sistema monetário já não está mais governado pelo padrão ouro, como uma inflação persistente, ou seja, uma luta persistente para manter o seu poder de compra. O primeiro ponto, a gente observa nesse gráfico, tá certo? Que é um gráfico em que a vertical está em log, tá certo? E que você observa que até 1954, mais ou menos, né, a inflação, não existia inflação tal como conhecemos hoje. Havia, né, esse gráfico, ele achata o nível dos preços, então a gente não percebe que até 45 havia flutuações, mas elas existiam, tá certo? E o que você observa depois do final da Segunda Guerra Mundial é que os preços eles crescem sistematicamente. Isso é um efeito, tá certo, do fato de que, né, como o Keynes disse, tá certo, que o padrão ouro era uma relíquia bárbara, os capitalistas se livraram do padrão ouro para poder ganhar um instrumento nessa luta, tá certo? Então, é isso que se observa aqui. Os preços crescem sistematicamente depois do pós-guerra. O segundo ponto, tá certo? É uma reafirmação do que eu já disse. Quem pode aumentar os preços autonomamente são as empresas capitalistas. É evidente, elas, de uma certa forma, elas estão constrangidas pela concorrência. Mas essa não é perfeita, como dizem os livros neoclássicos. Sempre qualquer agente vendedor tem algum poder de monopólio. Algum, pode ser pequeno, tá certo? Porque ele está... uma padaria, por exemplo, ele em volta, nas pessoas que estão em volta da padaria, tá certo? Preferem comprar ali, então ele tem um pequeno poder de monopólio, né? Agora, olhando mais de um ponto de vista mais amplo, especialmente as grandes empresas, né? Tá certo? As grandes empresas têm mais poder de monopólio. Então, o terceiro ponto, né, que os trabalhadores nunca podem aumentar autonomamente os seus salários. Eles têm que lutar para que os capitalistas façam isso, tá certo? Eles têm que fazer greve, eles têm que pedir, eles têm que, sei lá, reclamar, o sindicato tem que fazer movimentação, etc., né? Então, o segundo ponto estou afirmando o segundo ponto.
O terceiro ponto, tá certo, que eu vou agora explicitar um pouco melhor, é o seguinte: os capitalistas elevam os preços das mercadorias que vendem para elevar a margem de lucro. Isso é fundamental. Tá certo? O capitalista, como eu disse inicialmente, o capitalista está sempre tentando aumentar a sua margem de lucro. Tá certo? Ele sabe que ele está numa luta para a sobrevivência, né? O capitalismo é uma forma de concorrência em que uns capitalistas estão lutando contra os outros e, ao mesmo tempo, lutando para manter os seus custos o mais baixo possível, tá certo? Então, é um sistema de luta constante, né? Então, e eles o fazem, quer dizer, qual é a lógica que eles tentam aumentar a margem de lucro? Isso será explicado na terceira parte. Porque na segunda parte eu quero me referir um pouco às teorias, né, da inflação acolhidas pelo marxismo historicamente, né? Então, essa segunda parte ela se baseia num artigo do Giliard Silva e do Eduardo Maldonado, que chama-se Teorias da Inflação, uma revisão crítica, né? E que está publicado, que eu vou, no final da apresentação, vou dizer aonde está publicado. Então, a primeira teoria que eles mencionam é a teoria do conflito distributivo. Grosso modo, é o seguinte, né? Os agentes da produção são os capitalistas monopolistas e os trabalhadores sindicalizados. O que produz a inflação é a luta pela apropriação do valor produzido. Como o produto nacional aumenta nominalmente com a inflação, essa teoria assume que a quantidade de dinheiro em circulação é plenamente endógena, tá certo? Ou seja, né, o Banco Central sanciona automaticamente, o Banco Central e os bancos privados, tá certo, que operam junto com o Banco Central, né, eles sancionam automaticamente esse aumento de preços. Tá certo? Então, essa é uma forma de pensar a inflação, né, que foi mais utilizada no período do pós-guerra. Eu vou apresentar algumas críticas dessa teoria. Essa teoria só considera o lado da oferta agregada, ignora a capacidade do Banco Central de controlar o nível da atividade econômica por meio da taxa de juros. Né? É verdade que o Banco Central não consegue controlar a quantidade de meios de pagamento, né? Ou seja, a base mais o dinheiro de crédito. Ele não consegue controlar isso, tá certo, né? Porém, ele controla o nível da atividade econômica, ou tenta controlar por meio da taxa de juros, né? Quando a taxa de juros aumenta, tá certo? O custo de empréstimo aumenta e, portanto, há um desestímulo ao investimento, né? Então, mas o principal erro dessa teoria é assumir uma simetria de poder econômico por parte de trabalhadores e capitalistas. Como eu mostrei, tá certo? Os capitalistas têm mais facilidade, são eles que aumentam o preço, e os trabalhadores têm que lutar muito para conseguir recuperar perda de poder de compra que foi perdido, né? Então, e por causa disso, nessa teoria tem uma compreensão superficial da luta de classe. É como se ela olhasse apenas a aparência das coisas, tá certo? Não visse o que está por trás da formação de preços, né? Que é a questão da lucratividade, né? A outra teoria, que é também importante historicamente, é a teoria do capital monopolista, né? Os agentes produtores da inflação são as empresas monopolistas e o Estado keynesiano, segundo essa teoria, né? Tais empresas, né, porque elas devem aumentar os preços para elevar o lucro, o Estado, porque gera déficit orçamentários persistente para sustentar a demanda agregada. Essa é uma teoria muito característica do pós-guerra, tá certo? Em que ainda era a política econômica oficial tinha um teor keynesiano, tá certo? Então, assim, e na perspectiva keynesiana, faz parte da política do Estado, né? Dos governos, sustentar a demanda agregada, tá certo? Porque seja gerando déficit orçamentário. Faz parte, é um ponto central da política econômica keynesiana. Certo? Então, essa teoria diz que há uma expansão desmedida do crédito, tá certo?
e a expansão desmedida dos gastos públicos, né? Isso gera uma superacumulação de capitais em níveis recordes de baixo uso da capacidade instalada. Então, aumentou muito nesse período a capacidade ociosa, tá certo? Isso reduziu as margens de lucro, tá certo? E as taxas de lucro, o que elevava as empresas, especialmente as grandes empresas, né, o capital monopolista, a frequentemente aumentar os preços para poder recuperar as suas margens, tá certo? Essa teoria também pode ter algumas críticas básicas, né? A primeira delas é que essa teoria não explica a inflação como um fenômeno dinâmico, tá certo? Ela explica apenas como um fenômeno estático, tá certo? Né? Diante de uma situação, a empresa age assim ou assado, né? Tem uma certa influência da técnica neoclássica de análise de equilíbrio, tá certo? Né? Porque o poder de monopólio das empresas monopolistas não determina por si só a margem, o nível da margem e a taxa de lucro, tá certo? Essa é uma questão mais complicada, tá certo? Que depende, inclusive, do funcionamento do sistema como um todo. Agora, essa teoria, ao contrário da anterior, ela negligencia a luta de classes, né? E faz da classe trabalhadora uma mera espectadora do processo econômico. Não é uma mera espectadora, porque ela luta pelos seus salários, certo? Né? Mas com um poder que é assimétrico, certo? Os capitalistas têm muito mais poder de aumentar os preços do que os trabalhadores de aumentar os seus salários, especialmente em situações de desemprego. Né? É por isso que o desemprego, né, é quase que uma necessidade no sistema capitalista, tá certo? Porque se de fato a economia ficasse muito próximo do pleno emprego, isso aumentaria o poder de barganha dos trabalhadores, certo? Como o aumento do poder de barganha dos trabalhadores não é do desejo das empresas e da direção das empresas e dos sindicatos das empresas e das lideranças do sistema que jogam junto, vamos dizer assim, políticos, etc., jogam junto com os capitalistas, tá certo? Não é do interesse que os trabalhadores tenham muito poder de barganha, né? E tem uma compreensão pobre sobre o papel do Estado na gestão do sistema econômico, tá certo? Porque nesse momento, que é logo depois da Segunda Guerra Mundial, já havia uma situação política que se imaginava que o Estado, a função dele era simplesmente fazer a demanda crescer, quando é uma coisa bem mais complicada, tá certo? E que precisa ser considerada. E a terceira teoria que está considerada no trabalho do Maldonado e do Gilliard é a teoria do dinheiro extra, né? Eles explicam eles lá, o fenômeno inflacionário teria causa essencialmente monetária. Nesse caso, o principal agente seria o Estado e, mais particularmente, o Banco Central. Enquanto as duas outras teorias enfatizam muito o lado dos capitalistas, o lado da oferta agregada, tá certo? Essa teoria oferta o lado monetário, né? Ela tem aí uma ideia, né, de que se o volume de meios de pagamento cresce além do aumento do produto com a finalidade de estimular o sistema econômico, tudo mais constante, isso tende a criar inflação. Então, a inflação aqui é enxergada como um fenômeno estritamente monetário, né? Como eu já disse, o Banco Central não controla o volume de pagamentos e apenas ele controla a taxa de juros de base do sistema, tá certo? Desculpa, ele controla a taxa de juros, tá certo? E a quantidade de moeda de base do sistema, tá certo? Então, isso tudo então tem que ser melhor considerado. Então, eu acho, na minha opinião, tá certo, que a teoria mais completa, uma teoria que mais satisfatória para entender o fenômeno inflacionário é a teoria do Anwar Shaikh, tá certo? Que desenvolveu, que é um economista indiano da New School, hoje aposentado, tá certo? E o último grande livro que ele escreveu chama-se Capitalism, Competition, Conflict and Crisis, né? E aí lá tem essa teoria da inflação de uma forma bem desenvolvida, né?
E essa teoria, eu acho, tá certo? Ainda que esteja escrita numa linguagem macroeconômica, tá certo? Da macroeconomia contemporânea, tá certo? Ainda está de acordo com a tradição iniciada pelo O Capital, Crítica da Economia Política de Marx. Né? Essa teoria ele vai formulando ao longo dos anos, e aí, nesse livro, ela se apresenta de uma forma mais completa. Então, vamos ver de uma forma resumida, a teoria da inflação do Anwar Sheikh. Então, segundo Sheikh, o ponto de partida de uma compreensão da inflação contemporânea deve se assentar ainda na tese de que a lucratividade comanda a acumulação de capital. Esse é um ponto fundamental, certo? Toda a mensagem do livro O Capital, que tem quase 3.000 páginas, é dizer, olha, o capital é um sujeito automático, ele impõe uma lógica, tá certo, própria ao desenvolvimento dos sistemas. Então, essa lógica ela tem um caráter estrutural, tá certo? Essa lucratividade é ela que comanda a acumulação de capital, tá certo? Então, os sujeitos econômicos, seja o capitalista, seja o trabalhador que defende a sua força de trabalho, o capitalista que defende o seu capital, eles são suportes da relação de capital, tá certo? E, portanto, o capital ele é um sujeito, como na linguagem do Marx, é um sujeito automático, ele tem uma lógica própria, tá certo? Uma lógica sistêmica que ela se impõe a nós, tá certo? Seja a nós como consumidores, seja a nós como capitalistas, seja a nós como trabalhadores, tá certo? Veja, o capital, ele não fala, ele não tem perna, tá certo? Então, ele precisa de nós, tá certo? Mas como suporte. Tá certo? Então, a política econômica, tá certo? Grosso modo, seja ela qual for, keynesiana, neoliberal, etc., tá certo? Ela é uma política econômica de agentes que dão suporte à acumulação de capital, que dão suporte ao capital, tá certo? E esse suporte ao capital pode, às vezes, até ser contra os interesses de determinados capitalistas, tá certo? Porque ele tem que ver o sistema como um todo. Né? Então, essa eu acho que é a marca inicial de uma macroeconomia relevante que contempla a oferta e demanda agregada. A oferta potencial de mercadorias depende do crescimento da capacidade de produção engendrada pela acumulação de capital, tá certo? É a lógica da acumulação de capital que vai determinar a oferta. E a expansão da demanda efetiva, por sua vez, depende crucialmente do nível de investimento privado. Você veja, a acumulação ela atua tanto na oferta quanto na demanda. Né? E na oferta, aumentando a quantidade e qualidade dos produtos vendidos, tá certo? E do ponto de vista da demanda, por meio do investimento. Mas aí não é só dele, tá certo? É evidente que o consumo é uma parte da demanda efetiva, pode ser os gastos do governo, os resultados do balanço do comércio exterior, etc. Por exemplo, o consumo, vamos dizer, é passivo. Não é tão passivo assim, porque existe a propaganda, tá certo? Que tudo que as empresas criam, tudo isso influi no processo econômico. O segundo ponto o primeiro ponto intermediário, quem comanda o aumento dos preços são as empresas capitalistas, especialmente as que têm maior poder de monopólio. Este aumento provém de um processo dinâmico descentralizado. Né? Isso é importante, porque a economia capitalista não é uma economia, é uma economia cujo é um sistema, como eu gosto de dizer, é um sistema complexo, e, portanto, essa questão da descentralização é importante. Mas existem processos de coordenação interno a essa economia, de tal maneira que uma inércia inflacionária é possível. Quando a inflação passa de um certo nível, aqueles que tomam as decisões para aumentar preços, eles começam a fazer isso com uma certa automaticidade, tá certo? Né? E isso cria o que é chamada inércia inflacionária. Mas quando a inflação é baixa, então, supostamente essa inércia inflacionária não atua. Então, na economia contemporânea, a expansão do dinheiro de base, que era o papel moeda, mas que está desaparecendo e ficando o famoso vira apenas um registro lá
nos balanços dos bancos, em particular do Banco Central, né? E o dinheiro de crédito, que é o dinheiro que surge quando uma empresa capitalista, por exemplo, vai ao banco, toma emprestado um certo dinheiro para poder vender uma mercadoria a prazo para o seu cliente. Tá certo? Esse é um dinheiro que é o sistema privado que cria, tá certo? E esse sistema sistema monetário contemporâneo, ele não está mais limitado pelo padrão ouro e pelas reservas em ouro. Quando havia essa limitação, o Banco Central, por exemplo, né, ele ficava pressionado com isso. Né? Se os preços começassem a subir, tá certo? Ele simplesmente mudava a relação de paridade real entre uma quantidade de ouro e a quantidade de moeda, e ele poderia sofrer um ataque especulativo dos agentes privados que ficam pedindo transformar o seu dinheiro papel em ouro. Tá certo? Então, ele fica amarrado, tá certo? Ele não pode fazer política econômica. Né? Então, agora, o problema nunca é um excesso de emissão monetária, mas o excesso eventual de demanda diante da oferta agregada. Por exemplo, né, se o governo faz déficit, tá certo? E o Banco Central emite dinheiro para cumprir esse déficit, tá certo? Essa emissão de dinheiro é uma parte da demanda agregada e pode, portanto, ter um impacto na formação de preços. Né? O segundo ponto é o seguinte: diante de um impulso da demanda, está levando em conta oferta e demanda, né? As empresas, veja, isso é uma coisa importante que às vezes não se nota. As empresas podem fazer duas coisas. Elas podem aumentar a produção ou podem aumentar os preços. Tá certo? Quando que ela vai aumentar a produção e quando que ela aumenta o preço? Dado o impulso da demanda. Né? Entende? Aí vem a teoria do Sheik, que diz que a propensão a elevar os preços tende a aumentar conforme diminui a lucratividade. Então, quanto mais baixa é a lucratividade do sistema, quanto mais baixa são as margens que estão obtendo os capitalistas privados, tá certo? Mais eles estão ansiosos para aumentar preços e não aumentar a produção. Né? E essa queda da lucratividade, ela é causada por causas estruturais, com o aumento da composição orgânica do capital, são causadas pelo aumento das atividades improdutivas do sistema econômico, e também devido ao processo do conflito distributivo, como se diz, que no fundo é a questão da luta de classes, tá certo? Né? Então, esse crescimento dos preços responde tanto aos impulsos de demanda, né, quanto ao aproveitamento do potencial de expansão da produção. Tá certo? Então, o crescimento dos preços, dado o impulso da demanda, tá certo? Ele pode aumentar a produção ou pode aumentar preço. Tá certo? Então, o Sheik cria um termo que é aproveitamento do potencial de expansão da produção, que, na verdade, no curto prazo, corresponde à capacidade instalada. Quanto maior a capacidade instalada, tá certo? Menos a empresa capitalista quer aumentar preço, tá certo? Porque ela sabe que se ela tem uma capacidade instalada de 70% e ela passa para 80%, por exemplo, ela vai aumentar a massa de lucro que ela obtém. Tá certo? Então, ela tem que se preocupar não só com a taxa, mas também com a massa. Tá certo? Então, quando a capacidade ociosa é grande, tá certo? Existe uma massa de lucro que pode ser obtida. Então, a tendência para a empresa aumentar a produção é maior do que aumentar o preço. Mas quando vai chegando mais próximo do aproveitamento da capacidade, tá certo? Quando vai chegando mais próximo do aproveitamento de capacidade, então, o que você tem? Você tem a tendência mais forte de aumentar preço, tá certo? E vai depender, portanto, da capacidade instalada, né? A capacidade instalada, em geral, normalmente é um dado, tá certo? Mas quando acontece alguma coisa como a Covid, por exemplo, tá certo? Que atrapalhou as cadeias de produção mundial, criou uma série de problemas, mesmo que a empresa possa produzir, por exemplo, 100 botinas, tá certo? Ela só obteve cadastro ou sola para fazer 70, tá certo? Então, a capacidade de produção dela é 70, porque um insumo crucial faltou, tá certo? Então, nesse período, houve um processo inflacionário muito ligado
há essas interrupções nas cadeias de produção, na verdade, uma contração da capacidade instalada máxima, a usável, ainda que em princípio poderia ser maior se houvesse, porque faltam insumos, tá certo? Então, isso é que se explica um pouco a inflação recente. Então, eu tentei sintetizar a teoria do Sheikh, tá certo? Que um esforço heróico, tá certo? Que é uma teoria complexa, que precisa estudar direitinho, mas está certo. Eu coloquei, então, no eixo horizontal a capacidade instalada e no eixo vertical a taxa de inflação, né? Eu coloquei aqui um limite do crescimento que é dado pela capacidade instalada. Por exemplo, se há uma quebra das cadeias e, por exemplo, começa a faltar insumos cruciais para aumentar a produção, significa que esse limite de crescimento vai para a esquerda, tá certo? Bom, essas curvas aqui é como se eu usando uma técnica da economia convencional num contexto marxista, mas que tem essa nota de que também é uma macroeconomia, tá certo? Eu escrevi aqui, dado uma lucratividade, por exemplo, uma lucratividade alta, eu escrevi aqui a curva da tendência de aumento dos preços, tá certo? Se a lucratividade é mais baixa, essa curva é como se ela deslocasse para a esquerda. Então, aqui, né, uma lucratividade muito baixa, tá certo? Essa curva vai, né, fica muito subir rapidamente. Então, a tendência das empresas a distribuir os aumentos de demanda, os impulsos de demanda entre aumenta preço, aumenta capacidade, aumenta a produção, depende, tá certo, do grau de aproveitamento da capacidade instalada, da lucratividade, tá certo? E do grau do impulso de demanda. São esses três variáveis chaves, tá certo? Que determinam a inflação. Quer dizer, a inflação é renitente porque, tá certo? Como os sistemas econômicos, primeiro dos países desenvolvidos, etc., e depois isso passou, né, a ser uma norma geral, tá certo? Não estão mais regulados pelo padrão ouro, e, portanto, quando o sistema privado bancário, tá certo, tende, de fato, a sancionar os aumentos de preço, tá certo? O Banco Central não tem mais o constrangimento do padrão ouro, ele deixa a coisa correr, tá certo? Porque ele sabe que se ele apertar muito a taxa de juros, ele provoca uma recessão. Então, tem todo esse jogo político, tá certo? Que não é simplesmente... Agora, criticando um pouco o início da apresentação, não se trata simplesmente, puramente de luta de classe, mas é um processo político, tá certo? Que envolve, tá certo? Pressões de muitos lados, tá certo? Do governo, tá certo? Do governo, se o governo é mais social-democrata, como o atual, ou se é um governo mais neoliberal, ou se é um governo fascista, como o do Bolsonaro, tá certo? Tudo isso vai depender da força o posicionamento das Forças Armadas no sistema político, o grau de peso do Congresso, da distribuição de cargos no Congresso, se tem mais gente de direita, mais gente de esquerda, tudo isso acaba sendo um contexto, tá certo, que vai influir nesse processo, tá certo? Assim como em todos os processos econômicos, não só a inflação, como a industrialização, como políticas aduaneiras, etc., etc. Bom, então, essa grosso modo, a minha apresentação. Eu coloco aqui, para terminar, a bibliografia que eu usei, né? O Gilead e o Eduardo Maldonado, né? E aqui faço uma referência aonde essa teoria está sendo explicada em português. Em inglês, está no livro que eu já mencionei, do Sheikh. Com isto, muito obrigado a todos e que esse fim de semana tenha notícias agradáveis do Planalto. Até outra vez.